Olá, começamos agora a aula do quarto encontro e neste encontro nós vamos falar, sobre as ferramentas, o que fizemos nos encontros anteriores e vamos traçar aí um paralelo do início até uma aplicação final. Obviamente, um encontro só não dá para fazer isso e por isso eu resolvi estender mais, conforme a necessidade. Hoje nós vamos ver boa parte do que já fizemos anteriormente, né? E mas com uma visão um pouco diferenciada. Nós vamos dar ênfase em um produto do começo ao fim, né? Inicialmente vamos falar da parte de engenharia de um produto, de um software em desenvolvimento e logo em seguida vamos dar início à codificação. Como o curso é bastante prático, nós não faremos aquela parte da engenharia, de escrever os requisitos, de levantar diagramas de classe, todas essas parafernálias aí, que auxilia no desenvolvimento do software. Nós vamos partir para um problema já bem definido, né? Nosso objetivo é só fazer um cadastro de produtos e logo em seguida montar um cadastro de produto propriamente dito, utilizando os componentes Swing, para visualização. Bom, para não aumentar muito a conversa, vamos só rever algumas atividades que fizemos logo no começo, para que possamos dar continuidade à nossa aula. Primeiramente, vamos abrir aqui o navegador, só para a gente saber aqui como iniciamos o nosso curso. Quando iniciamos, falamos das ferramentas que iríamos utilizar durante todo o curso, né? Para quem não se lembra, o caminho para se encontrar as ferramentas seria www.eclipse.org, né? São ferramentas free, né? O editor de código do Eclipse é free, né? A gente pode baixar isso aqui tranquilamente. A licença dele nos permite inclusive alterar o produto e inclusive vender ele como um produto próprio, né? Obviamente o foco dessa aula não é isso, mas poderíamos fazer isso caso tivéssemos interesse. Aqui nós temos diversos distribuição do Eclipse, certo? Só que o que nós estamos trabalhando é o Eclipse Juno. Fazendo uma pesquisa aqui, nós vamos encontrar algumas ligações diretas para o Eclipse Juno, né? Aqui nós temos aqui ó, um download package aqui que já direciona direto para o Eclipse Juno, né? Aqui nós temos algumas distribuições e quando eu fiz o download aí para nossa videoaula, para nossa aula, eu utilizei essa distribuição aqui, né? Então, nesse sentido, para que possamos estar trabalhando aí da mesma forma que eu estou fazendo aqui, basta utilizar essa distribuição, né? Enfim, eu já baixei o meu Eclipse, né? Ele está aqui dentro da minha pasta curso e já tá zipado. O próximo passo aqui seria eu descompactar esse cara, né? Eu vou extrair aqui mesmo, deixar ele aqui. Enquanto ele vai descompactando aqui, vamos aguardar aqui enquanto ele faz a descompactação. Ele demora um pouquinho, né? Mas isso é algo que podemos esperar tranquilamente. Apesar de ele estar mostrando aqui que falta 31 minutos, né? Esse tempo aqui ele não é real. Assim como a maioria dos componentes que mostra o Progress Bar não é real, né? Esse aqui é só um meio de fazer acalmar o usuário das aplicações para que ele não perca aí a paciência esperando demais por uma tarefa qualquer. Aí, ó, para vocês verem tanto que não é real que caiu de 33 para 3 minutos, né? 2, né? Basta que ele se movimente um pouquinho que os valores modificam drasticamente.
Esses componentes Progress Bar inclusive, eu tenho a expectativa de que na outra aula, na próxima aula, nós vamos ver como fazer um Progress Bar desse para o carregamento da nossa aplicação, né? Nesta, como nós não vamos trabalhar com interfaces com muito componente, né? Ou seja, qualquer coisa que façamos vai ser muito rápido, então ele não vai mostrar um Progress Bar, mas poderíamos aplicar. Pronto, terminou aqui a descompactação, né? Temos aqui a pasta do Eclipse. Vou criar aqui dentro dessa mesma pasta curso uma pasta chamada Workspace, certo? Por padrão, o Eclipse cria uma dessa também nos documentos do usuário, né? Como a gente executa aqui, ó, por exemplo, inclusive dá para visualizar para onde é que ele está apontando o caminho para o workspace dele. Olha lá, dentro de users, WF, que é o usuário do meu computador, workspace, né? Mas nós queremos que isso aqui mude, né? E que mude para D2 ponto, curso, workspace. Nós queremos utilizar o nosso workspace aqui dentro da unidade D, né? E aí, enquanto ele vai abrindo aqui, nós podemos ver aonde é que ele está criando esse workspace, ó, esse cara aqui, né? Já criou a pasta metadata e dentro desta pasta metadata é onde ele guarda todos os históricos de execução, né? Inclusive, se a gente cometer algum erro em um código, existe dentro dessa pasta metadata aqui, ó, um histórico das versões que a gente modificou, né? Aqui nós temos o Eclipse. O Eclipse ele nos permite desenvolver, né, do jeito que ele está aqui, ó, ele já vem com plugin Java EE, né? Se eu quisesse desenvolver para web, eu já tenho aí o recurso, e também eu tenho o Java puro. O Java puro eu posso desenvolver qualquer ferramenta em Java usando só o Java puro, né? Inclusive o ferramentas Enterprise Edition eu também posso utilizar com Java puro, né? Obviamente vai dar um trabalho do caralho para fazer isso aqui, mas tem como. Mas bem, voltando aqui para o nosso foco, sabemos que o nosso objetivo é desenvolver uma aplicação que utilize o componente Swing, né? Em aulas anteriores, inclusive um aluno, o Léo, ele nos mostrou um plugin, né? Eu já conheci alguns plugins parecidos, só que esse que ele mostrou é um pouco mais versátil, né? Um pouco mais robusto, inclusive. E eu gostei muito da ideia desse plugin e resolvi apresentar para vocês aí o funcionamento daquela ferramenta, né, para ajudar na parte de desenvolvimento dos códigos, né? E isso facilita inclusive na hora da produção dos layouts, né? Aqueles layouts trabalhosos que nós tínhamos aí uma dificuldade muito grande de para tratar. Agora com esse plugin a gente consegue acelerar, inclusive aumentando a produtividade, né? Inicialmente, o que precisamos fazer é configurar a nossa ferramenta, nosso Eclipse, com suporte a esse plugin. O plugin em questão, ele trata componentes, né, e desenvolvimento de pacotes Swing. E para que possamos instalar ele, basta que a gente venha aqui, ó, basta que a gente acesse aqui em Help, Install New Software, né? E aqui, ó, a gente pode, por exemplo, All Available Sites, certo? Ele vai procurar todos os sites disponíveis para download de plugins, né? E aqui embaixo a gente pode, por exemplo, filtrar isso. Obviamente ele está fazendo uma pesquisa, ó. Se a gente olhar lá no rodapé do Eclipse, ele estava com 46, agora já tem bastante. Já listou todos aqui, né? Nós temos aqui milhares de plugins aqui que podem ser utilizados, né? Na verdade, esses sites, isso aqui são sites disponíveis para plugins. Se eu expandir aqui, por exemplo, esse primeiro, nós ainda vamos ter aqui muitos outros aqui dentro, né? Então, para que possamos adiantar e não perder tempo tendo que caçar de plugin por plugin,
Vamos fazer um filtro aqui, né, por swing. Swing, deixa eu só tirar o caps aqui que está travado. Apagar isso aqui. Ele demora um pouquinho, né, porque ele faz uma requisição a cada vez que eu clico em uma tecla. Então vamos aguardar enquanto ele se desprende. Ficou travado um pouquinho, fez algumas requisições. Assim que ele terminar, nós damos continuidade. Pronto. Aqui eu vou digitar aqui swing e aguardar ele fazer a listagem. É um pouco lento mesmo, isso é normal. Eu estou com a internet hoje disponível aqui de 15 MB, está dando 14.4, né? E com um processador Core i7 e com 16 GB de memória RAM. Ou seja, não é o problema na máquina. O problema é que a própria aplicação tem essa dificuldade mesmo de processamento, né? E ele está fazendo aqui o processamento. Vamos aguardar que ele faça aí. Pronto, ele já terminou aqui alguma coisa, né? Vamos verificar os resultados. No Linux tem como fazer da mesma forma, em qualquer plataforma. No Mac tem como fazer, né? Qualquer uma tem como fazer. Qualquer ferramenta, porque essa busca, essa pesquisa não é do sistema operacional, ela é do próprio Eclipse. E o Eclipse é o mesmo para qualquer uma dos sistemas operacionais que a gente deseja utilizar. É a plataforma Eclipse que providencia essa busca, né? Então, voltando aqui para nossa instalação, marcaremos aqui Swing Designer, né? O componente Swing Design da General Purpose Tools. Next. O processo de instalação se inicializa e ele já mostra aqui o pacote. Eu posso expandir aqui, inclusive, ele vai tá mostrando que vai baixar e instalar esses pacotes aqui, né? Dá um Next. Ele pergunta se eu aceito os termos e condições. Obviamente eu aceito, senão ele não vai continuar, né? E mando seguir. A instalação começa, o pacote não é muito grande, a gente pode perceber que ele já está quase na metade da instalação, né? Só lembrando que, novamente, o Progress Bar não quer dizer muito, mas nos dá aquela sensação de que está bem adiantado aí o progresso da instalação, né? Concluiu, né? Ele pede aqui, ó, que reinicialize o Eclipse, né? Isso justo para carregar os módulos novos que foram acrescentados, né? Vamos fazer isso. Espere ele recarregar novamente, né? Ele já começou aqui a carga. Vamos botar ele aqui apresentando na tela. Ele pergunta se eu quero continuar no mesmo workspace que estava. Eu digo que sim, né? Inclusive tem a opção aí, ó. Quando ele pergunta se eu quero continuar no mesmo workspace, ele ainda pergunta ainda se eu desejo tirar essa informação de ficar solicitando toda vez. E se eu tirar isso daí, ele vai para o último workspace que ele teve e que ele saiu corretamente dele, né? Sair corretamente, eu digo quando você fecha a aplicação corretamente, e não quando ela fecha porque travou, né? Pronto, aqui nós já podemos, inclusive, aqui ele não mostra nada pra gente, mas nós já temos aqui instalado o plugin, nós já podemos dar continuidade fazendo um projeto, inclusive para a gente testar, né? E aqui vamos começar por um projeto bem básico. E eu vou numerar esse projeto. Eu vou colocar Visual 01, certo? Isso aqui só para a gente ter noção do histórico do desenvolvimento, né? Aqui nós temos o pacote convencional, da mesma forma que fazemos antes, sem esse plugin. E agora, aqui eu vou criar um pacote, né? Como sempre, seguindo aquela regra, né, do DNS reverso, vou usar BR
com decria, né? E aqui eu vou criar o pacote de view, certo? Dentro desse pacote de view eu vou criar uma outra classe, só que ao invés de eu criar classe normal, eu vou vir aqui em order, né? Vou procurar aqui dentro por vamos lá, procurar ele aqui, Windows Build, certo? Vou expandir. Aqui eu tenho algumas opções, ó. Lembra que no início do curso nós falamos sobre SWT, né? Inclusive usamos e dissemos que o SWT é o predecessor do Swing, né? Temos aqui também o GWT, né? Aqui nós temos várias ferramentas, né? Inclusive o Swing Design, né? Aí aqui dentro do Swing Design, aquela primeira interface que nós vamos criar, aquela interface que vai ser, como podemos dizer, a principal, né, vai ser a nossa frente do software, nós utilizamos o componente Application Window, né? Ele já vem com uma série de, de pré-configurações, né? Se eu olhar para um Application Windows e para um JFrame, eu vou visualizar o mesmo arquivo, o mesmo conteúdo. Só que quando eu escolho Application Window, ele já vai vir com uma série de customizações que eu teria que fazer a mais se eu escolhesse o JFrame, né? Independente, nesse momento eu posso escolher os dois, um dos dois, né? Se eu escolher o JFrame, eu vou ter a dificuldade de ainda ter que implementar algumas coisinhas, né? Se eu escolher o Application Window, ele já vai vir implementado. Escolhi o Application Window e vou colocar aqui Main View, né? Vai ser a nossa view principal. E aqui, como eu já tinha mencionado, né, ele já veio com algumas configurações, né? Se eu fizer isso daqui, ó, inclusive, mandar executar esse cara aqui, Home Application, ele já me mostra a aplicação como tá, né? Veja, olha, vou abrir novamente e vocês vão entender uma coisa aqui bem interessante. Veja que toda vez que eu abro, ele abre nessa posição aqui na tela. Já houve pergunta, né, de alunos aí, inclusive, que queria saber como é que fazia para ele aparecer no centro assim da